Quando pensamos no tempo, muitas vezes o tomamos como algo garantido, algo que pode ser medido com precisão por relógios e calendários. Mas como tudo começou? Porque os seres humanos começaram a medir o tempo e como isso influenciou suas vidas? Vamos voltar a tempos distantes, quando nossos antepassados começaram a perceber a importância do tempo. Tudo começou quando o ser humano, imerso na natureza, notou seus ritmos imutáveis, a alternância entre dia e noite, a ciclicidade das estações, as migrações dos animais. Tudo isso estava ligado a processos vitais para a sobrevivência. Na pré-história, o homem ainda não entendia o tempo como o fazemos hoje. Para ele, o tempo era algo sentido por meio dos eventos ao seu redor. O nascer e o pôr do sol, as sombras que mudavam ao longo do dia no chão, eram os primeiros marcos que permitiam distinguir o dia da noite. O ciclo de dia e noite foi a primeira forma de medição do tempo. Para os povos primitivos, o dia e a noite eram marcos fundamentais que determinavam suas atividades diárias. Durante o dia, eles caçavam e coletavam alimentos. À noite, descansavam e se protegiam de predadores e do frio. Esses ciclos eram tão importantes que definiam muitos aspectos de suas vidas. Mas a natureza não oferecia apenas o dia e a noite. Ela também trazia a mudança das estações e as migrações dos animais, que se tornaram parte integrante de um calendário primitivo. Para nossos antigos antepassados, cada estação tinha seu significado. O verão trazia abundância de alimentos, enquanto o inverno ameaçava sua sobrevivência. Nesse período, ficou claro o quão crucial era entender e acompanhar o tempo corretamente. As estações determinavam quando colher, quando se preparar para o inverno, quando caçar ou pescar. Igualmente importante era observar as migrações dos animais, pois os movimentos de manadas, como as de mamutes ou outros animais, podiam estar associados a fenômenos naturais significativos. A sazonalidade na vida dos humanos era tão importante que se tornou parte integrante de sua cultura. Todos os eventos importantes, como festivais, rituais e até guerras, estavam ligados a certas estações. Esse entendimento da ciclicidade da natureza permitiu a sobrevivência e evitou erros que poderiam levar à fome ou ao infortúnio. Todos esses ritmos, a alternância de dia e noite, as estações, as migrações dos animais, tornaram-se a base da percepção do tempo. Com o desenvolvimento da agricultura, a necessidade de acompanhar o tempo com precisão tornou-se ainda mais evidente. Quando o ser humano começou a cultivar plantas e criar animais, ele não podia mais confiar apenas em uma percepção intuitiva dos ciclos naturais. Era necessário considerar não apenas as estações, mas também momentos exatos, como o período certo para semear ou colher. A agricultura exigia uma compreensão clara do tempo. Quando semear, quando colher, quando esperar chuva. Essas questões tornaram-se decisivas para a sobrevivência. Observações simples do Sol ou da Lua não eram mais suficientes. Métodos mais precisos de medição do tempo eram necessários para prever o clima e entender quando plantar ou colher. Além disso, nesse período, surgiram questões sobre a distribuição de trabalho e tarefas dentro da tribo. As pessoas perceberam que a eficiência do trabalho dependia diretamente de sua capacidade de gerenciar o tempo, seja na construção de moradias
ou na caça. O planejamento preciso do trabalho e a distribuição de tarefas no tempo tornaram-se a base para o desenvolvimento posterior da sociedade. Durante todo esse tempo, o ser humano desenvolveu seu primeiro senso de tempo por meio da natureza. Isso aconteceu inicialmente por meio de observações simples do Sol, das sombras e das estrelas. O ciclo solar era o marco mais óbvio. O nascer do Sol, o zênite e o pôr do Sol formavam, de certa forma, o primeiro calendário que o ser humano utilizava. O relógios de Sol, um dispositivo simples que permitia orientação com base na posição do Sol no céu, tornaram-se uma ferramenta importante para os primeiros agricultores. A observação de sombras também dava uma ideia do tempo ao longo do dia. Era uma percepção primitiva do tempo por meio de relógios naturais, que dependiam da luz solar. As estrelas também desempenhavam seu papel. À noite, elas serviam como marcos de orientação, permitindo que as pessoas se guiassem na escuridão e calculassem o tempo mesmo quando não podiam observar o Sol. Isso era especialmente importante para aqueles que caçavam à noite ou percorriam longas distâncias. O tempo tornou-se um fator decisivo para a sobrevivência humana. Foi exatamente a capacidade de perceber e usar o tempo corretamente que permitiu evitar a fome, encontros com predadores e outros perigos. Para sobreviver, era necessário prever corretamente a mudança das estações e entender quando se preparar para o frio ou a chuva. Além disso, o conhecimento do tempo não era apenas uma necessidade prática, mas também um fator de organização social. Tribos que conseguiam coordenar suas ações no tempo, especialmente para caçadas conjuntas, podiam usar recursos de forma eficaz e garantir sua sobrevivência. No entanto, o tempo não era usado apenas de forma prática para a sobrevivência. Ele também se tornou um elemento importante da vida espiritual. Rituais primitivos eram frequentemente ligados a ciclos naturais. Festivais sazonais, rituais de fertilidade, orações por chuva ou prosperidade estavam todos associados a momentos específicos, como solstícios ou equinócios. Com cada novo ciclo da natureza, seja o início de uma estação ou a mudança das fases da Lua, as pessoas organizavam rituais para se conectar com as forças da natureza, agradecer pelas colheitas ou pedir ajuda para o futuro. Esses rituais também serviam como um meio importante de comunicação com a natureza e de fortalecimento dos laços sociais dentro da tribo. Uma das primeiras ferramentas para fixar os ciclos temporais foi a invenção dos calendários. Calendários lunares que surgiram na antiguidade permitiam que as pessoas acompanhassem as mudanças nas fases da Lua e as relacionassem com os ciclos agrícolas. Pinturas rupestres frequentemente retratavam animais, plantas e até estrelas, dando pistas sobre como o tempo estava conectado à natureza. Um dos testemunhos arqueológicos mais conhecidos é Stonehenge, um círculo de pedras que, segundo hipóteses, era usado para observar fenômenos astronômicos. Essas estruturas de pedra tornaram-se uma espécie de calendário e ajudavam as pessoas a determinar datas importantes para a semeadura, a colheita ou outros rituais. O tempo não era apenas prático, mas também mitológico. Mitos, lendas e narrativas religiosas frequentemente associavam diferentes momentos a forças divinas ou ao destino. Nas culturas antigas, o tempo era frequentemente percebido como cíclico, ligado à vida e à morte,
ao nascimento e à destruição. Mitos sobre ciclos temporais, como a transmigração de almas ou o fim do mundo, ensinavam às pessoas a importância de lembrar o tempo e reconhecer seu poder sobre os destinos humanos. Não era apenas um conceito associado a planetas e estações, mas algo mais profundo que refletia a percepção humana da vida e de sua ciclicidade. O tempo tornou-se parte da filosofia, um tema de reflexão sobre o sentido da vida, seu fim e seu início. Embora as pessoas em tempos primitivos ainda não tivessem relógios ou calendários precisos, a compreensão do tempo como algo significativo que regulava a vida humana tornou-se a base para o desenvolvimento posterior da cultura humana. Na história da humanidade, a medição do tempo sempre foi parte integrante da vida cotidiana. Em diferentes épocas e culturas, foram desenvolvidos vários métodos para acompanhar o tempo, mas uma das ferramentas mais antigas e importantes foi o relógio de sol. Esse dispositivo permitiu que as pessoas não apenas se orientassem no tempo com mais precisão, mas também lançou as bases para avanços posteriores em astronomia e mecânica. O relógio de sol mais simples era essencialmente um gnomon, uma haste vertical que projetava uma sombra. Esse instrumento foi usado desde tempos imemoriais, principalmente para determinar a hora, com base na posição da sombra. O gnomon era elementar, um objeto vertical cuja sombra mudava dependendo da hora do dia. Era um método claro e simples que permitia às pessoas da antiguidade distinguir o dia da noite e estimar quanto tempo havia passado desde o nascer ou o pôr do sol. Embora o gnomon estivesse longe de ser preciso, ele servia como o primeiro marco para determinar a hora. Ele ainda é usado hoje, mas, naquela época, era praticamente o único meio acessível, simples e compreensível para todos. Claro, a precisão dessas observações dependia do local e das condições climáticas, mas, no contexto do mundo antigo, os gnomons eram um marco suficientemente confiável para a maioria das pessoas. Os antigos egípcios foram uma das primeiras civilizações a refinar a ideia do relógio de sol e transformá-lo em uma forma mais complexa de medição do tempo. Eles começaram a usar obeliscos, altas colunas de pedra erguidas em locais públicos. Diferentemente do simples gnomon, o obelisco permitia uma determinação mais precisa do tempo devido à sua altura. Essas estruturas não serviam apenas como decoração, mas também como ferramentas importantes para acompanhar o tempo. Graças aos obeliscos, os egípcios dividiram o dia em vários segmentos: as horas da manhã, o meio-dia e as horas da tarde. Egito, eles também desenvolveram um sistema de relógios de sol em que o dia era dividido em 12 horas e a noite em 12 períodos noturnos. Esse sistema estava relacionado à observação dos movimentos do Sol e da Lua, bem como a deuses e eventos mitológicos, o que influenciava as práticas de calendário. Os obeliscos não serviam apenas para medir o tempo, mas também como símbolos de poder e controle divino. Ao longo de rios como o Nilo, em praças centrais ou em templos, essas colunas de pedra foram erguidas e se tornaram um elemento importante do patrimônio cultural e religioso do Egito Antigo. A ideia do relógio de sol se espalhou pelo mundo e não podia passar despercebida pela China e pela Índia antigas. Nesses países também havia equivalentes aos relógios de sol
usados para medir o tempo. Na China, por exemplo, usavam-se relógios de sol ou gnomons, hastes verticais fincadas no chão. Na Índia, também se usavam relógios de sol que apresentavam semelhanças com os designs chineses. No entanto, na Índia, os relógios de sol eram frequentemente mais complexos, com adições como espelhos que amplificavam o efeito da sombra e permitiam um melhor acompanhamento do tempo. Nessas culturas, também havia uma forte conexão entre a medição do tempo e a religião. Os relógios de sol não eram usados apenas para fins práticos, mas também como ferramentas para determinar o momento de rituais, orações e outras cerimônias religiosas. Uma das contribuições mais significativas para o desenvolvimento da medição do tempo foi a divisão babilônica do dia em 24 horas. Os babilônios usavam seu sistema numérico baseado no número 60, o que lhes permitiu dividir o círculo em 360 graus e o dia em 24 horas. Eles introduziram o uso de horas com 60 minutos e minutos com 60 segundos, que se tornaram a base do sistema de medição do tempo usado até hoje. O sistema babilônico de divisão do tempo teve um impacto significativo no desenvolvimento posterior da astronomia e da ciência do tempo. Essa divisão em 24 horas permitiu a criação de um sistema de medição mais preciso e transformou os relógios de sol em uma ferramenta eficaz para observar os movimentos do Sol e da Lua. Apesar de sua importância e ampla disseminação, os relógios de sol tinham um grande problema. A precisão das medições dependia das condições climáticas. Nuvens, chuva ou simples nebulosidade podiam dificultar seu uso. Por essa razão, as pessoas em Roma, Grécia e outros países onde os relógios de sol eram usados começaram a buscar maneiras de melhorar sua precisão por meio de ferramentas adicionais, como relógios de água e dispositivos mecânicos. Relógios de sol não permitiam uma medição precisa do tempo à noite e sua eficácia diminuía em dias chuvosos ou nublados. Assim, o ser humano buscou por muito tempo maneiras de melhorar a precisão das medições, desenvolvendo novos dispositivos e métodos. Os relógios de sol tinham não apenas um significado prático, mas também cultural. No Egito Antigo e na Mesopotâmia, eles se tornaram parte integrante da arquitetura urbana. No Egito, os obeliscos usados como relógios de sol eram frequentemente colocados perto de templos, em praças principais ou próximos a palácios reais. Essas estruturas majestosas simbolizavam o poder e a grandeza dos governantes, ao mesmo tempo que serviam como marcos para todos os habitantes da cidade. Na Grécia e em Roma, os relógios de sol também se tornaram um elemento da cultura urbana. Eles podiam ser encontrados em vários lugares, de praças públicas a casas particulares. Os relógios não eram apenas ferramentas para medir o tempo, mas também símbolos de ordem e estrutura social. Em diferentes países, os relógios de sol tornaram-se uma parte importante do espaço urbano. Em Roma, por exemplo, a instalação de relógios de sol em fóruns e praças era um ato de civilização e respeito pelas necessidades públicas. Com a disseminação dos relógios de sol pelo mundo, tornou-se necessário padronizar o tempo. Diferentes regiões e cidades usavam seus próprios sistemas de medição do tempo, o que causava confusão. Por exemplo, o tempo podia ser contado de maneira diferente em várias partes do Império Romano. Isso causava problemas para o comércio, exércitos e outras áreas da vida.
A primeira tentativa de padronização do tempo ocorreu na época do Império Romano, quando o imperador Augusto introduziu um sistema de tempo comum para todas as províncias. Assim, o tempo não era apenas medido, mas também sincronizado dentro de um vasto império. Os gregos e romanos aprimoraram significativamente os relógios de sol. Na Grécia Antiga e em Roma, eles se tornaram uma parte essencial da vida cotidiana. O uso de relógios de sol na Grécia estava particularmente ligado ao desenvolvimento da filosofia e da ciência. Platão e Aristóteles, por exemplo, usavam relógios de sol para observar os movimentos dos corpos celestes e determinar intervalos de tempo precisos para suas reflexões filosóficas e experimentos científicos. Em Roma, os relógios de sol tornaram-se uma ferramenta importante na arquitetura e na vida pública. Eles adornavam praças, fóruns e casas particulares. No entanto, mesmo em Roma, sabia-se que os relógios de sol nem sempre forneciam resultados precisos. Para medições mais exatas, começaram a usar relógios de água. Filósofos como Platão e Aristóteles também refletiram sobre a natureza do tempo e sua medição. Platão tratava, em seus escritos, a ideia do tempo como parte do mundo eterno das ideias, enquanto Aristóteles, em sua Física, tentava explicar o tempo como uma medida do movimento. Aristóteles não via o tempo como um objeto autônomo, mas como dependente do movimento e da mudança, o que abriu novos horizontes para a pesquisa científica e reflexões filosóficas sobre o tempo. Assim, os relógios de sol não foram apenas uma ferramenta importante para a medição prática do tempo, mas também um objeto de reflexão filosófica. Em diferentes culturas e civilizações, as pessoas buscavam não apenas medir o tempo, mas também compreender sua essência. Na antiguidade, quando os relógios de sol e de areia nem sempre forneciam resultados precisos, as pessoas começaram a buscar novos meios para medir o tempo. Uma dessas soluções foi o relógio de água, ou clepsidra, um dispositivo baseado no enchimento ou esvaziamento gradual de recipientes de água. Esse método engenhoso melhorou significativamente a precisão da medição do tempo e foi um passo importante no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, desempenhando um papel central na vida cotidiana de muitas civilizações. A clepsidra funcionava com um princípio bastante simples. Um recipiente era gradualmente preenchido com água, e o nível da água servia como indicador do tempo. Às vezes, os relógios de água usavam o princípio de deixar a água escoar por um pequeno orifício em um recipiente. A velocidade do fluxo era constante, permitindo que o nível da água fosse usado para determinar a hora. Em outras variantes, a água fluía para o recipiente, e quando um certo nível era atingido, ela escoava por outro orifício. O importante é que esses relógios funcionavam em quaisquer condições, ao contrário dos relógios de sol, que não podiam ser usados à noite ou em dias nublados. Esse princípio simples, mas engenhoso, da clepsidra permitiu que as pessoas acompanhassem o tempo com precisão, mesmo quando os relógios de sol não funcionavam devido a nuvens ou à noite. Foi um dos primeiros passos em direção à precisão mecânica na medição do tempo, independente da luz solar. O surgimento de tais mecanismos foi um avanço significativo na história das tecnologias, pois não apenas melhorou a precisão das medições, mas também
permitiu seu uso em várias áreas, desde observações astronômicas até tribunais e apresentações teatrais. Os egípcios, como muitas outras civilizações antigas, usavam relógios de água para suas necessidades diárias. No Egito, eles eram frequentemente usados em templos e observatórios. Os relógios de água serviam para determinar a hora de orações ou o início de várias cerimônias. Por exemplo, os relógios de água desempenhavam um papel crucial ao marcar o início de festivais e rituais religiosos. Seu design era bastante simples. Podiam ser grandes recipientes nos quais a água preenchia gradualmente uma parte medida do dispositivo. Também eram usados sistemas mais complexos, com múltiplos canais para o fornecimento de água e marcações específicas para um acompanhamento preciso do tempo. A Grécia deu um passo importante no desenvolvimento dos relógios de água, criando dispositivos mais precisos e versáteis. O estudioso e inventor grego Fílon de Bizâncio descreveu uma versão aprimorada dos relógios de água que usava um sistema de múltiplos recipientes para um acompanhamento mais exato do tempo. Os relógios de água gregos possuíam mecanismos complexos que permitiam calcular o tempo com um alto grau de precisão. Esses dispositivos eram usados para observações astronômicas e matemáticas, bem como para assuntos públicos, como regular a duração dos discursos de oradores e outros eventos públicos. Os romanos usavam relógios de água ativamente e, com o tempo, seus designs foram sendo cada vez mais refinados. Artesãos romanos integraram vários elementos adicionais aos dispositivos para melhorar sua precisão. Por exemplo, os relógios de água romanos frequentemente usavam sistemas mais complexos com múltiplos recipientes para armazenamento e fornecimento de água. Isso tornava o sistema mais estável e preciso. Com a crescente popularidade dos relógios de água, os engenheiros romanos começaram a miniaturizar seus designs. Isso era particularmente importante para a produção de modelos portáteis, que podiam ser usados em várias situações, especialmente por estudiosos, filósofos e oradores que precisavam acompanhar o tempo durante seus discursos. Esses dispositivos em miniatura às vezes eram usados como itens pessoais, levados em viagens ou em reuniões públicas. No teatro antigo, os relógios de água também eram amplamente utilizados para gerenciar o tempo. Em apresentações teatrais, onde a medição precisa do tempo era importante para manter o ritmo da performance, os relógios de água desempenhavam um papel central. Eles serviam para determinar a duração das cenas e controlar o tempo entre os atos. Um exemplo disso é seu uso em teatros romanos, onde o tempo era um fator essencial para a estrutura das apresentações. Os mecanismos complexos dos relógios de água podiam ser sincronizados com outros meios técnicos, como dispositivos para o fornecimento de água ou sinais de fumaça. Em alguns casos, os teatros usavam redes inteiras de mecanismos hidráulicos para criar efeitos dependentes do tempo, como a abertura de portas, a elevação de cortinas ou a produção de efeitos sonoros especiais. Esse uso dos relógios de água no teatro mostrou como o progresso tecnológico podia ser integrado a práticas culturais e de entretenimento. Um dos aspectos mais interessantes do uso dos relógios de água na Roma antiga foi seu impacto nos discursos públicos e nos processos judiciais. Em Roma, os relógios de água eram usados nos tribunais para controlar o tempo alocado a cada participante do processo. Assim,
Cada advogado ou acusador tinha um tempo estritamente definido para seu discurso, e quando esse tempo acabava, o discurso era interrompido. O mesmo ocorria com os discursos públicos, como os dos oradores romanos. Aqui também eram usados relógios de água. Os oradores precisavam respeitar os limites de tempo estabelecidos para que seus discursos não se tornassem longos demais e permanecessem dentro das normas dos discursos públicos. Nesse contexto, os relógios de água tornaram-se uma ferramenta importante para a organização de eventos públicos, garantindo um equilíbrio entre o tempo de fala e outros assuntos. A água, na cultura antiga, sempre esteve associada à vida, ao passar do tempo e à inevitabilidade das mudanças. Os relógios de água, por sua vez, tornaram-se não apenas um símbolo do processo de fluxo do tempo, mas também uma lembrança filosófica de sua irreversibilidade. A água simbolizava tanto o processo do tempo quanto o movimento constante para frente que não pode ser interrompido. Além disso, os relógios de água, ao mostrarem a inevitabilidade do passar do tempo, não podiam deixar de lembrar a finitude da vida humana. Nesse contexto, os relógios de água não eram usados apenas como ferramentas, mas também como símbolos filosóficos. Eles eram percebidos como uma lembrança de que o tempo flui e cada momento é irrepetível. Nesse contexto, filósofos e escritores da antiguidade frequentemente usavam os relógios de água como metáfora para descrever a transitoriedade da vida e a inevitabilidade do envelhecimento. Além da Europa, os relógios de água também eram amplamente utilizados na Ásia. Na China antiga, os relógios de água eram usados para diversos fins, incluindo a determinação do tempo para orações e cerimônias. Na cultura chinesa, havia diferentes tipos de relógios de água, incluindo dispositivos com rodas giratórias e mecanismos para medir o tempo à noite. Isso permitiu que os engenheiros chineses refinassem esses dispositivos e criassem mecanismos mais precisos e versáteis. Na China, os relógios de água também eram usados para observações astronômicas e vários cálculos matemáticos. Na Índia, os relógios de água também eram utilizados para diversos fins. Na Índia, os relógios de água, assim como na China, desempenhavam um papel não apenas em observações astronômicas, mas também em cerimônias religiosas. Eles ajudavam as pessoas a acompanhar o tempo para orações e outros rituais. Na Índia, havia designs únicos de relógios de água, que diferiam dos modelos egípcios e gregos, mas o princípio de funcionamento permanecia o mesmo. No mundo islâmico, os relógios de água eram usados para fins científicos, especialmente para determinar os horários das orações. Estudiosos islâmicos como Al-Jazari aprimoraram significativamente os relógios de água, usando mecanismos mais complexos e aumentando sua precisão. Esses dispositivos eram usados não apenas em astronomia e religião, mas também na vida cotidiana, por exemplo, em matemática e engenharia. Com o desenvolvimento dos relógios de água, os engenheiros começaram a introduzir mecanismos mais complexos para aprimorá-los. Uma dessas soluções foi o uso de engrenagens e rodas d'água para transmitir energia e gerenciar o tempo. Isso permitiu uma melhoria significativa na precisão e confiabilidade dos relógios de água. As rodas d'água e as engrenagens possibilitaram a criação de mecanismos mais complexos e eficientes que funcionavam com mais precisão e por
mais tempo do que seus predecessores. No processo de refinamento dos relógios de água, também foram aplicadas várias soluções técnicas, como o uso de pistões para controlar o nível da água e sistemas mais eficientes para minimizar a perda de água. Todas essas melhorias permitiram a criação de dispositivos mais duráveis e eficientes que podiam ser usados em várias áreas. A Idade Média foi um período de mudanças significativas na vida das pessoas e em sua percepção do tempo. Com o desenvolvimento da tradição cristã, especialmente nos mosteiros, surgiu a necessidade de seguir o tempo rigorosamente. O tempo deixou de ser apenas um fenômeno natural e tornou-se um elemento importante da prática espiritual e uma das bases da organização da vida cotidiana. Na Idade Média, os mosteiros tornaram-se centros da vida espiritual e cultural. A regularidade e a precisão tornaram-se as principais características da vida monástica. O principal motivo era o desejo dos monges de cumprir os votos religiosos, entre os quais o voto de obediência era central. Cada mosteiro seguia um cronograma rigoroso baseado em oração, trabalho e meditação. A organização do dia era baseada no princípio das horas de oração, e todo o tempo do dia estava subordinado a essa estrutura. Esse processo, chamado de divisão do dia, foi estabelecido a partir do século VIII e continuou a se desenvolver ao longo da Idade Média. A hora exata para as orações era de importância crucial e os monges precisavam seguir rigorosamente o ritmo estabelecido. Os momentos mais importantes do dia eram as orações ao nascer do sol, ao meio-dia e à tarde. Esse cronograma rigoroso organizava não apenas a vida espiritual, mas também se tornava a base para o trabalho com estudiosos e astrônomos da época, que ajudavam a determinar os momentos exatos para as orações, com base em solstícios, ciclos lunares e outros fenômenos astronômicos. Para os mosteiros era extremamente importante ter uma hora precisa para as orações. A prática das horas de oração nos mosteiros exigia a observância estrita do tempo para cada momento do dia. As orações começavam em horas exatas, o que exigia mecanismos que permitissem aos monges se orientar com precisão no tempo. Os relógios, como ferramentas para acompanhar o tempo, tornaram-se, nessa época, não apenas uma inovação tecnológica, mas também um elemento essencial da prática religiosa. Toda a vida dos mosteiros estava subordinada a um cronograma rigoroso, e a exigência de uma medição precisa do tempo tornou-se especialmente importante para as orações. As horas de oração tornaram-se obrigatórias tanto para os leigos quanto para os monges. Inicialmente, esses relógios não eram mecânicos, mas, gradualmente, os mosteiros começaram a desenvolver dispositivos que permitiam indicar a hora necessária para as orações com precisão. Para resolver o problema da medição exata do tempo, os mosteiros começaram a usar mecanismos especiais, os relógios de batida. Esses dispositivos podiam informar não apenas os monges, mas também os moradores das cidades vizinhas, já que os mosteiros frequentemente ficavam em colinas ou no centro das aldeias. Nas torres dos mosteiros foram instaladas campanas, cujo som sinalizava a chegada de uma hora específica para as orações. Cada toque de sino era um sinal para o início de uma nova oração. É importante notar que os relógios de batida tornaram-se um símbolo do poder do mosteiro e de sua importância na vida das aldeias. Os primeiros relógios mecânicos de batida
apareceram nos mosteiros europeus nos séculos XI e XII. Esses dispositivos eram bastante simples, mas permitiam sincronizar o tempo em diferentes partes do mosteiro e organizar o dia de acordo com as obrigações religiosas. Com o tempo, os mosteiros começaram a usar mecanismos mais complexos para a medição do tempo. Uma dessas soluções foi o relógio mecânico de peso. Esses relógios usavam um sistema de contrapesos pesados que desciam ao longo do tempo. Esse princípio de funcionamento já era conhecido na Antiguidade, mas na Idade Média sofreu um desenvolvimento significativo. Esses mecanismos simples permitiam uma regulação precisa dos relógios nos mosteiros e garantiam a sincronização necessária com as horas de oração. Esses sistemas eram muito populares na Europa entre os séculos X e XIII e os monges frequentemente recorriam a relojoeiros treinados em mecânica para fabricá-los. Essa era foi a de maior progresso nos relógios mecânicos na Europa, e seus designs tornaram-se cada vez mais complexos e precisos. Os monges desempenharam um papel central no desenvolvimento dos relógios mecânicos. Os principais engenheiros e artesãos da Idade Média frequentemente vinham de mosteiros, onde o conhecimento científico, a filosofia e a técnica eram combinados com a prática religiosa. Os monges não eram apenas os guardiões do conhecimento, mas também inovadores significativos. Eles trabalhavam na criação de mecanismos que permitiam acompanhar o tempo com mais precisão para orações e outros rituais religiosos. Um dos monges inventores mais conhecidos dessa época foi Gerberto de Aurillac, que trabalhou na criação de relógios mecânicos e escreveu vários tratados sobre astronomia e mecânica. Nos mosteiros também eram realizadas pesquisas astronômicas que permitiam determinar o tempo com mais precisão e criar mecanismos mais complexos para a medição do tempo. Os mosteiros tornaram-se centros onde não apenas a vida espiritual, mas também a precisão mecânica eram refinadas. Os monges lançaram as bases para avanços futuros no campo do tempo, e sua contribuição para a engenharia não deve ser subestimada. O cristianismo exerceu uma influência profunda na percepção do tempo na Idade Média. O tempo deixou de ser apenas um fenômeno físico e tornou-se um conceito espiritual. Na tradição cristã, o tempo era visto como um presente de Deus. Ele não era percebido como algo infinito, mas como um recurso limitado que deveria ser usado para o bem. O tempo tornou-se um elemento importante da vida espiritual, que podia ser dedicado à oração, ao serviço e à ajuda aos outros. Além disso, a doutrina cristã introduziu a ideia da finitude da vida humana na compreensão do tempo. A morte tornou-se um evento-chave que determinava como uma pessoa usava seu tempo na Terra. Essa percepção do tempo teve um impacto significativo no desenvolvimento de relógios mecânicos precisos e ferramentas para acompanhar o tempo. Um elemento importante da percepção do tempo na Idade Média foi a noção de tempo como presente de Deus e tempo como dever. O tempo era visto como um dom divino e cada momento da vida deveria ser usado para servir a Deus e à sociedade. No entanto, também havia o conceito de tempo como dever. O ser humano era obrigado a usar seu tempo de acordo com a vontade divina. Essas ideias se refletiam na vida monástica, onde um cronograma rigoroso e a regularidade das orações destacavam a importância
de cada momento. Com o desenvolvimento dos relógios mecânicos, os mosteiros começaram a se desvincular do tempo natural que estava ligado aos ritmos da natureza, como o nascer e o pôr do sol, ou as fases da lua. O tempo tornou-se um conceito mais abstrato, medido por meios mecânicos. Esse processo influenciou a sociedade como um todo, pois o surgimento de relógios precisos lançou as bases para uma organização mais rigorosa, não apenas da vida espiritual, mas de todas as atividades diárias das pessoas. Os sinos instalados nos mosteiros desempenharam um papel importante na organização do tempo. O toque dos sinos tornou-se um marco para o cotidiano das pessoas. Na Idade Média, os sinos não apenas anunciavam as horas de oração, mas também serviam como sinal para o trabalho diário. O toque dos sinos era como um sinal para as pessoas. A hora chegou. Assim, o desenvolvimento do tempo na Idade Média não se limitou aos avanços técnicos. A influência dos mosteiros, da tradição cristã e da filosofia na percepção do tempo teve um impacto profundo no desenvolvimento posterior dos relógios e dos mecanismos de medição do tempo. Os relógios de torre mecânicos que surgiram na Europa nos séculos XIII e XIV foram uma inovação fundamental que mudou a percepção do tempo e seu papel na vida social. Esses relógios, instalados nas torres das cidades, simbolizaram o início de uma nova fase no desenvolvimento da civilização humana, na qual o tempo tornou-se um recurso social importante, regulando não apenas a vida privada, mas também os processos públicos. Nesta sessão examinaremos em detalhes como os relógios mecânicos se desenvolveram, quais problemas surgiram em sua criação e qual foi sua importância para a vida social e cultural da Europa. Os primeiros relógios de torre mecânicos apareceram na Europa no século XIII, com uma data precisa associada ao engenheiro e astrônomo veneziano Giovanni di Bartolomeo. No entanto, a maioria dos historiadores concorda que tais dispositivos se tornaram amplamente difundidos no século XIV, nas grandes cidades europeias, com uma disseminação massiva na Inglaterra, França, Itália e outros países. Os primeiros relógios mecânicos diferiam significativamente dos modelos anteriores, como os relógios de água ou de sol. Esses dispositivos eram independentes das condições climáticas ou das estações do ano. Seu mecanismo era muito mais preciso, baseado em engrenagens e mecanismos de peso, o que permitia uma medição exata do tempo. Diferentemente dos relógios de água, que usavam o fluxo de água para medir o tempo, os relógios mecânicos baseavam-se em mecanismos de mola e peso, oferecendo maior independência de fatores externos. Os primeiros relógios de torre mecânicos foram instalados na Europa não apenas para a conveniência dos moradores, mas também para um controle mais eficaz do tempo. Sua função principal era regular os ciclos de oração nos mosteiros, mas, com o tempo, os relógios começaram-lhes a ser usados para fins seculares. Apesar de seus avanços inovadores, os relógios mecânicos enfrentavam problemas de precisão. Esses dispositivos dependiam de pesos que precisavam ser regularmente recolocados, além de mecanismos repetitivos que levavam a erros mecânicos. Erros na precisão das medições podiam chegar a horas ou até dias. Os construtores desses dispositivos enfrentavam a tarefa de garantir uma precisão estável, o que levou ao uso de componentes mais complexos e robustos. Ainda assim,
Os relógios mecânicos dessa época eram muito mais precisos do que todos os seus equivalentes anteriores. A questão da precisão era crucial, pois a medição exata do tempo tinha um impacto direto no funcionamento da sociedade. A ideia de que os relógios podiam ajudar as pessoas a planejar suas vidas e organizar eventos importantes no tempo tornou-se um argumento importante para a instalação de relógios de torre em várias cidades. Com a disseminação dos relógios mecânicos instalados nas torres das grandes cidades europeias, esses relógios tornaram-se um marco importante para toda a população. Os sons dos toques dos relógios, o badalar dos sinos ou os mecanismos de batida tornaram-se sinais para todos os cidadãos. Seu impacto se estendia muito além dos edifícios religiosos, abrangendo toda a cidade. Os relógios de torre davam sinais sobre a chegada de certos períodos do dia, manhã, meio-dia, tarde e noite, além de sinais acústicos dependendo do dia da semana. Um dos exemplos mais conhecidos é o das torres de sinos, que não eram usadas apenas para anunciar a hora, mas também para rituais. Em Paris, por exemplo, em 1370, uma torre foi equipada com os primeiros relógios mecânicos completos, que tocavam ao meio-dia e se tornaram um marco importante para os cidadãos. Os sons dos toques dos relógios nesses mecanismos tornaram-se uma espécie de marcadores de tempo. Os cidadãos se orientavam por eles para sincronizar suas ações com o resto da sociedade, independentemente de suas observações pessoais do Sol ou de outros marcos naturais. Os relógios de torre tornaram-se um símbolo de poder e riqueza para as cidades onde estavam instalados. Esses dispositivos representavam, acima de tudo, uma fonte de orgulho para as autoridades locais e sua instalação frequentemente vinha acompanhada de celebrações públicas. Os relógios nas torres tornaram-se símbolos arquitetônicos, expressando a riqueza e o progresso de uma cidade ou país específico. Para muitas cidades, a presença de relógios não era apenas um símbolo de modernidade, mas também um sinal de seu nível de desenvolvimento e poder econômico. Historiadores afirmam que esses relógios tornaram-se um elemento importante da paisagem urbana, e com sua popularização, muitas cidades começaram a competir entre si para instalar os relógios mais avançados e belos. Algumas cidades, como Florença, exibiam orgulhosamente relógios mecânicos nas praças principais para destacar seu status entre outras cidades europeias. Os relógios tornaram-se a marca registrada desses lugares, atraindo a atenção de viajantes, comerciantes e estudiosos itinerantes. Com a disseminação dos relógios de torre na Europa, surgiu um fenômeno interessante: a competição entre cidades pela instalação dos melhores e mais precisos relógios. Governantes locais, magistrados e comerciantes ricos tentavam demonstrar que suas cidades eram capazes de estar na vanguarda da tecnologia e da cultura. Um exemplo dessa competição é a história dos relógios de Estrasburgo, onde, em 1352, foram instalados alguns dos relógios mecânicos mais complexos da época. Esse mecanismo tornou-se famoso não apenas por sua perfeição técnica, mas também por sua representação de vários elementos astronômicos e de calendário. Não eram apenas relógios, mas um verdadeiro modelo astronômico que mostrava a posição dos planetas, as fases da Lua e outros dados importantes. Em Londres, por exemplo, em 1288, o primeiro mecanismo de relógio mecânico
foi instalado no Big Ben, que mais tarde se tornou um símbolo da cidade. Ele não apenas emitia um sinal acústico, mas também desempenhava o papel de centro da vida urbana, permitindo que cada habitante verificasse a hora exata. Os relógios de torre não foram apenas um sucesso técnico, mas também um elemento da arquitetura urbana. Muitos relógios eram colocados em praças principais e no centro das cidades, tornando-se símbolos de poder centralizado e harmonia arquitetônica. A arquitetura do tempo manifestava-se no fato de que os relógios, frequentemente, eram colocados em torres altas, que, por sua vez, tornavam-se elementos dominantes da paisagem urbana. Isso podia simbolizar não apenas a centralidade do tempo na vida da cidade, mas também a centralidade da própria cidade na vida social e política da região. Com o desenvolvimento das tecnologias de relojoaria, surgiu uma nova profissão, o relojoeiro. Os relojoeiros tornaram-se uma parte importante da economia urbana, pois não apenas garantiam a instalação de novos relógios de torre, mas também sua manutenção e reparo. Diferentemente das épocas anteriores, quando os mecanismos de relógios eram fabricados em mosteiros ou na corte dos reis, com o surgimento dos relógios de torre, a profissão de relojoeiro tornou-se popular e exigia um conhecimento extenso. Em algumas cidades, surgiram oficinas especializadas, onde mestres relojoeiros ou relojoeiros sábios ganhavam fama por suas conquistas. Com o aparecimento dos relógios mecânicos e sua ampla disseminação em várias cidades da Europa, tornou-se necessário padronizar o tempo entre essas cidades. Isso era particularmente importante para o comércio, a navegação e as interações entre estados. Com o tempo, foram feitas as primeiras tentativas de introduzir normas de tempo comuns que estavam ligadas ao desenvolvimento de relações comerciais e políticas entre nações. A ideia do segundo surgiu mais tarde, com o desenvolvimento relógios mecânicos mais precisos. Inicialmente, as unidades de tempo estavam relacionadas a horas, minutos e horas do dia. No entanto, nos séculos XV e XVI, à medida que os relógios mecânicos atingiam um maior grau de perfeição, tornou-se necessário dividir o tempo em unidades menores. Isso levou à introdução do segundo, a menor unidade de tempo, que mais tarde foi estabelecida em trabalhos científicos e tornou-se um elemento importante do desenvolvimento posterior do tempo e de sua medição. Assim, os relógios de torre mecânicos não foram apenas dispositivos práticos para medir o tempo, mas também símbolos de ordem social, poder e progresso cultural. Esses relógios tornaram-se elementos essenciais da vida nas cidades medievais e contribuíram para a criação de uma nova percepção social do tempo como um recurso fundamental para a gestão da vida social. Com o desenvolvimento da mecânica e das tecnologias, o tempo deixou de ser apenas parte de um cronograma público e tornou-se uma experiência pessoal, quase íntima. Nesta sessão, examinaremos como as mudanças nas invenções e na sociedade levaram ao surgimento de relógios pessoais e transformaram a relação do ser humano com o tempo. O mecanismo de mola foi uma invenção revolucionária na história dos relógios. Antes de seu surgimento, os relógios dependiam principalmente de fontes externas de energia, como água ou pesos. No século XV,
o mecanismo de mola foi inventado, permitindo a criação de relógios mais compactos e móveis. Isso foi possível porque a mola, quando comprimida e liberada, transmitia um movimento uniforme ao mecanismo, possibilitando uma medição precisa do tempo. Essa descoberta foi extremamente importante. Ela não apenas levou aos relógios de mola, mas também mudou a percepção do tempo. A partir de então, os relógios podiam ser transportados sem estarem presos a grandes torres urbanas ou templos. Os relógios tornaram-se um objeto pessoal que podia ser levado consigo e não era mais necessário usar construções complexas e volumosas. O mecanismo de mola possibilitou a fabricação não apenas de relógios de mesa, mas também de relógios de bolso, o que representou um passo importante no desenvolvimento do tempo como um valor pessoal. Com o desenvolvimento dos mecanismos de relógios, surgiram os primeiros relógios domésticos. Mecanismos de pedra e madeira eram usados em casas como elementos de decoração. Esses relógios, frequentemente, tinham não apenas uma função prática, mas também estética. Em casas ricas, os relógios de pedra eram muitas vezes adornados com elementos decorativos e tornavam-se verdadeiras obras de arte. Era uma era em que até mesmo objetos domésticos comuns adquiriam um significado simbólico. Nas casas onde esses relógios eram instalados, frequentemente também se encontravam calendários que ajudavam a se orientar no tempo cíclico. Os relógios de pedra geralmente serviam para indicar a hora durante o dia, mas também se tornavam símbolos importantes de ordem e estabilidade no lar. Em casas mais pobres, onde o acesso a relógios mecânicos caros era limitado, eram usados modelos de madeira, muitas vezes com mecanismos simples que ofereciam uma precisão básica. Em 1656, o cientista holandês Christian Huygens inventou o mecanismo de pêndulo que melhorou significativamente a precisão dos relógios mecânicos. Até então, os relógios frequentemente sofriam com imprecisões, mas, graças ao pêndulo, que regulava o movimento do mecanismo, foi alcançada uma precisão sem precedentes na medição do tempo. O mecanismo de pêndulo permitiu que os relógios mecânicos funcionassem de forma muito mais estável e precisa, possibilitando seu uso não apenas em torres e edifícios públicos, mas também em lares para uso pessoal. Os relógios de pêndulo, com sua notável precisão, tornaram-se um elemento importante da decoração nas casas de pessoas ricas e nobres. No entanto, isso também reforçou a conexão entre o tempo e o status social. O tempo deixou de pertencer exclusivamente à esfera pública. Ele tornou-se parte da vida pessoal de cada indivíduo. Uma das maiores conquistas da engenharia mecânica no século XVII foi a invenção do relógio de bolso. Não era apenas uma conveniência, mas também um símbolo de status. Os relógios de bolso tornaram-se um reflexo das mudanças na relação com o tempo. Eles mostravam que agora cada pessoa podia possuir o tempo. Eles eram carregados e tornaram-se um acessório importante na vida dos cidadãos, especialmente da aristocracia. Os relógios de bolso não eram apenas um mecanismo que indicava a hora. Eles representavam uma afirmação de pertencimento à alta sociedade, um símbolo da independência humana e da capacidade de controlar e medir o tempo. Além disso, os relógios de bolso tornaram-se uma espécie de obra de arte, com detalhes finamente trabalhados, muitas vezes incrustados com pedras preciosas
e decorados com motivos metálicos, o que reforçava seu status. Esses relógios também incorporavam um novo estilo de vida, uma vida organizada, submetida a um tempo rigoroso. Uma pessoa com um relógio de bolso não estava mais sujeita aos ritmos naturais da natureza. Ela não precisava se orientar pela alternância de dia e noite ou pelas mudanças sazonais. Ela podia controlar seu dia com a ajuda desse pequeno mecanismo. Com o tempo, os relógios pessoais adquiriram uma enorme importância social. Inicialmente, como mencionado, os relógios eram um símbolo de poder e riqueza. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia e a disseminação dos relógios de bolso, esse tempo tornou-se mais acessível. Ainda assim, o simples fato de possuir um relógio permanecia um indicador importante do status social de uma pessoa. Para as camadas mais pobres da população, os relógios continuavam sendo algo inacessível, o que simbolizava seu status. Eles não podiam pagar por esse luxo. Os relógios também começaram a desempenhar um papel na organização das interações sociais. Quando os relógios públicos, como os das torres, definiam o tempo para todos, agora cada pessoa era obrigada a seguir esse tempo para não se atrasar para o trabalho ou para um encontro. Com os relógios pessoais, carregados por aristocratas e pessoas mais ricas, o tempo adquiriu um valor individual. Com a disseminação de relógios precisos no mercado, surgiu uma divisão na sociedade entre aqueles que podiam pagar pela precisão do tempo e aqueles que não podiam. A aparência desses relógios, seus materiais e a complexidade de seu mecanismo refletiam o status social de seu proprietário. As pessoas que possuíam os relógios mais precisos e complexos pertenciam à elite. Os mecanismos de mola e pêndulo estavam acessíveis apenas a um pequeno número de pessoas, o que testemunhava o desenvolvimento da tecnologia e a diferenciação de classes. A precisão do tempo tornou-se um privilégio acessível àqueles que podiam pagar por mecanismos caros. Com o tempo, com a melhoria da produção e a redução dos custos dos relógios mecânicos, esses dispositivos tornaram-se acessíveis a camadas mais amplas da população, embora continuassem sendo um símbolo de certo status. Os relógios tornaram-se uma parte integrante da vida cotidiana dos europeus e sua disseminação reforçou significativamente seu papel na estrutura social da sociedade. Nos séculos XVI e XVII, os mecanismos de relógios, como os relógios de bolso, tornaram-se acessórios comuns, usados não apenas por aristocratas, mas também pela classe média. Os relógios começaram a se espalhar em lares e mercados como produtos amplamente disponíveis. Ao longo dos séculos, a Europa viveu várias ondas de entusiasmo pela precisão do tempo, desde os relógios de torre mecânicos até os dispositivos pessoais. Com a disseminação dos relógios, cresceu o interesse por sua precisão. Novas ideias e meios para melhorar a precisão surgiram, desde sistemas de água até sistemas mecânicos. Com a disseminação das tecnologias e o crescente interesse pela astronomia, o tempo tornou-se uma parte importante das medições científicas. Observatórios na Europa e em outras partes do mundo começaram a desempenhar um papel central nas pesquisas científicas. Astrônomos e estudiosos começaram a usar mecanismos precisos para determinar o tempo para observações. Os relógios tornaram-se
uma ferramenta indispensável para cálculos e medições precisas em astronomia e matemática. Foi um passo importante na história da ciência, pois a precisão do tempo era necessária em pesquisas astronômicas para estudar os corpos celestes. Nos séculos XVI e XVII, os relógios começaram a ser usados para controlar o tempo de trabalho na produção. Na era do capitalismo nascente, as empresas reconheceram a importância da padronização do tempo para aumentar a produtividade do trabalho. Isso levou à instalação de relógios em muitas fábricas e manufaturas, que regulavam as trocas de turnos. Assim, o tempo não se tornou apenas um elemento pessoal e social, mas também um fator importante na organização do trabalho. Os relógios começaram não apenas a medir o tempo, mas também a controlar o processo de trabalho. Esta seção descreve as mudanças significativas que ocorreram na percepção e no uso do tempo na vida pessoal e social, bem como os impactos dessas mudanças em várias áreas da atividade humana. Desde tempos imemoriais, o mar não foi apenas uma fronteira, mas também um caminho, uma conexão entre culturas, continentes e épocas. No entanto, um dos principais problemas da navegação permaneceu sem solução por muito tempo. Como determinar a posição, especialmente a longitude, com precisão? A resposta não estava nas estrelas ou nas bússolas, mas no tempo, um tempo preciso, estável e confiável. A latitude, a distância ao norte ou ao sul do Equador, podia ser determinada com a ajuda do Sol ou das estrelas. Mas a longitude, a posição a leste ou a oeste, era muito mais complicada. Até o século XVIII, os navegadores não conseguiam determinar sua longitude com precisão, o que levava a naufrágios, perdas de orientação e perdas de vidas humanas. Para determinar a longitude, era necessário conhecer a hora exata no ponto de partida e compará-la com a hora local a bordo do navio, calculando a diferença. Cada hora de diferença de tempo correspondia a 15 graus de longitude. Isso significava que o navio precisava de um instrumento portátil e confiável que pudesse indicar a hora com alta precisão e funcionasse apesar dos movimentos do navio, das variações de temperatura e da umidade. No final do século XVII e início do século XVIII, o governo britânico introduziu o Longitude Act, uma lei que prometia uma recompensa significativa àquele que resolvesse o problema da determinação da longitude. Até 20.000 libras esterlinas, milhões nas valor atual. A resposta foi encontrada nos trabalhos de John Harrison, um carpinteiro e relojoeiro inglês autodidata. Ele dedicou mais de 30 anos de sua vida à criação de um cronômetro marítimo, um dispositivo que pudesse manter a hora exata durante uma viagem marítima. Após vários modelos, H1, H2, H3, ele apresentou o H4, um dispositivo que se assemelhava mais a um grande relógio de bolso do que aos mecanismos anteriores. Em 1761, o H4 foi testado em uma viagem à Jamaica e demonstrou uma precisão notável. Apesar desse sucesso, a burocracia e os preconceitos científicos atrasaram o reconhecimento de Harrison. Somente anos depois, após a intervenção pessoal do rei Jorge III, ele recebeu a maior parte da recompensa prometida. A segunda viagem de James Cook, 1772 e 1775, foi um verdadeiro triunfo para o cronômetro marítimo. A bordo do navio Resolution estava o cronômetro K1,
fabricado por Larkin Kendall com base no modelo do H4. Esse dispositivo permitiu que Cook calculasse a longitude com precisão durante a viagem, evitasse recifes submersos e prevenisse erros de navegação. Graças a isso, a Antártida foi descoberta, os mapas do Pacífico Sul foram corrigidos e a expedição ocorreu sem incidentes graves. Cronômetros marítimos precisos tornaram-se uma vantagem estratégica decisiva. Eles permitiram que as potências europeias controlassem suas frotas de maneira eficaz, organizassem o comércio, planejassem operações militares e colonizassem territórios distantes. O Império Britânico, cujos navios estavam equipados com cronômetros confiáveis, estabeleceu uma supremacia na navegação, o que reforçou sua influência em muitas regiões do mundo. Os cronômetros foram usados para medir e mapear novas terras, estabelecer rotas marítimas, organizar suprimentos e logística. Graças a eles, os navios podiam navegar com segurança ao longo de costas desconhecidas, determinar sua posição em amplos espaços e evitar erros de navegação que, na era dos navios à vela, muitas vezes eram fatais. Os cronômetros marítimos não eram apenas complexos, mas também delicados. Eles exigiam manutenção regular, limpeza, lubrificação e proteção contra o ambiente externo. Cada cronômetro era armazenado em uma caixa de madeira especial com uma suspensão cardânica para amortecer vibrações e movimentos do navio. Normalmente, um navio levava vários cronômetros. Se um falhasse, a comparação com os outros permitia calcular a hora exata. Antes de zarpar, os instrumentos eram sincronizados com a hora do porto, muitas vezes em observatórios, e sua manutenção era rigorosamente monitorada durante a viagem. Curiosamente, com o surgimento de cronômetros precisos, surgiu uma situação paradoxal. Um navio tinha uma hora marítima, ou seja, a hora do ponto de partida, preservada graças ao cronômetro, e uma hora local solar usada, por exemplo, para determinar o meio-dia. Essa diferença entre a hora de Londres e a hora no local do navio era a base para o cálculo da longitude. Mais tarde, foi exatamente essa prática que deu origem à ideia de um tempo global, um tempo independente do local e que poderia servir como padrão para todo o planeta. No século XIX, com a disseminação das ferrovias e do telégrafo, tornou-se evidente que o uso exclusivo da hora solar local causava caos nos horários e comunicações. Por exemplo, a hora em Liverpool e Londres diferia em 10 minutos, o que dificultava o controle preciso dos trens. Em 1884, durante a Conferência Internacional do Meridiano em Washington, o meridiano de Greenwich foi adotado como o meridiano zero, marcando o início da introdução das zonas horárias. A ideia de dividir a Terra em 24 zonas, com uma hora de diferença entre elas, já havia sido proposta anteriormente pelo engenheiro canadense Sandford Fleming. A introdução das zonas horárias foi o culminar do processo de objetificação do tempo, quando ele deixou de ser exclusivamente pessoal ou local e tornou-se uma norma global. O problema da determinação da longitude incentivou investimentos estatais em ciência e tecnologia. Além da Grã-Bretanha, França, Espanha e Holanda, também tentaram resolver essa questão. Academias e sociedades científicas foram fundadas, observatórios e pesquisas foram financiados, tudo com um único objetivo:
o tempo preciso. Nessa época, astrônomos e relojoeiros tornaram-se figuras científicas proeminentes, capazes não apenas de fabricar relógios, mas também de medir e preservar o tempo. Isso levou a uma competição entre escolas de relojoaria, especialmente em Londres, Paris e Genebra. Uma das ferramentas-chave para a calibração dos cronômetros marítimos eram os observatórios. Eles estabeleciam a hora exata com base nos movimentos dos corpos celestes. Instituições como o Observatório Real de Greenwich tornaram-se centros do tempo. De lá, os cronômetros recebiam a hora correta antes de partir em uma viagem. Mais tarde, essas práticas levaram ao surgimento do conceito de hora mundial, UTC, e os relógios atômicos modernos e o GPS tornaram-se a continuação lógica da revolução dos cronômetros. Os cronômetros marítimos mudaram o mundo. Eles não apenas permitiram travessias oceânicas mais seguras, mas também lançaram as bases para a sincronização global do tempo. De uma pequena caixa de madeira pendurada em uma suspensão cardânica até a hora por satélite, o caminho começou com o desejo de saber onde estamos. Foi uma era em que o tempo tornou-se navegação, estratégia, ciência e, em última análise, civilização. Tudo começou com um pequeno ponteiro movendo-se em um mostrador em algum lugar na escuridão de um porão de navio. Quando a humanidade entrou na era industrial, o tempo deixou de ser algo vago, subjetivo e subordinado apenas aos ritmos naturais. Ele tornou-se preciso, mensurável, estritamente regulado. Nesse novo mundo, onde os ritmos das máquinas começaram a determinar os ritmos da vida, a precisão do tempo não era mais apenas uma conveniência, mas uma necessidade. Um dos primeiros fatores que exigiram uma coordenação rigorosa do tempo foi o desenvolvimento das ferrovias. Antes do surgimento dos trens, cada cidade vivia de acordo com sua própria hora solar local. A diferença entre a hora em Londres e, por exemplo, Bristol podia ser de alguns minutos, o que não incomodava ninguém. No entanto, assim que os trens começaram a conectar cidades, especialmente em longas distâncias, a necessidade de precisão tornou-se crítica. Uma discrepância nos horários significava não apenas inconvenientes, mas também o risco de uma catástrofe. Os trens podiam colidir em sentidos opostos nas mesmas vias. Para evitar isso, as companhias ferroviárias começaram a introduzir uma hora ferroviária padronizada. Na Grã-Bretanha, por exemplo, a Hora de Londres, ou Hora de Greenwich, foi adotada pela primeira vez como referência. As ferrovias tornaram-se a força motriz da unificação do tempo, primeiro em nível nacional e depois internacional. Paralelamente, outra tecnologia revolucionária se desenvolveu: o telégrafo. Mensagens que antes levavam dias para serem entregues agora podiam ser transmitidas em minutos. Isso criou novas exigências para a coordenação precisa do tempo: transações bancárias, negociações comerciais, notícias, tudo exigia sincronização. As estações telegráficas foram algumas das primeiras a sincronizar seus relógios com precisão meticulosa. A partir de meados do século XIX, em muitos países, os relógios telegráficos começaram a ser sincronizados por sinais de observatórios principais. Em Londres, por exemplo, em 1852, um sinal elétrico foi enviado pela primeira vez da torre do observatório de Greenwich, sincronizando a hora com outras estações. Esse foi um dos primeiros passos em direção à sincronização global do
Tempo. A industrialização mudou não apenas as tecnologias, mas também a vida cotidiana. Antes, o ser humano se orientava pelo nascer e pôr do sol, pelas tarefas sazonais. Agora seu dia era marcado pelo apito das sirenes das fábricas. O tempo de trabalho era medido ao minuto. Um atraso para um turno podia resultar em uma repreensão ou demissão. Horários, turnos, contabilidade de tempo surgiram. As fábricas exigiam dos trabalhadores uma precisão e um ritmo que antes eram próprios apenas das máquinas. Era uma nova sensação de tempo, como uma pressão, uma disciplina. O termo gestão do tempo ainda não existia, mas seu espírito já pairava no ar. Nessa era, a expressão tempo é dinheiro se estabeleceu. Ela não era apenas uma metáfora, mas literalmente uma lei econômica. Nas fábricas, relógios enormes eram instalados, visíveis de qualquer ponto da oficina. Algumas empresas até desenvolveram dispositivos especiais para acompanhar o tempo que cada trabalhador gastava em cada operação. O engenheiro americano Frederick Taylor foi um dos primeiros teóricos da gestão científica do tempo. Seus métodos, medição do tempo, padronização do trabalho, análise do tempo das operações, lançaram as bases para uma disciplina inteira. Não era apenas controle, mas a criação de um novo tipo de ser humano, preciso, rítmico, previsível. A busca por medir tudo também se estendeu aos próprios trabalhadores. No final do século XIX, surgiram os primeiros experimentos com cronofotografia, uma tecnologia que permitia registrar uma sequência de movimentos. Cientistas como Étienne Jules Maré tentavam analisar a eficiência dos movimentos humanos. Eram os primórdios da biometria e até mesmo do cinema. O trabalho humano passou a ser visto como um mecanismo que podia ser estudado e otimizado. Cronômetros, relógios, câmeras, tudo era usado para encontrar o movimento ideal e minimizar as perdas de tempo. O tempo tornou-se uma ferramenta de controle não apenas das máquinas, mas também dos corpos. Paralelamente ao crescimento da indústria, começou o boom da produção em massa de relógios. Antes, os relógios eram um item de luxo. Agora, a mecanização e a padronização permitiam a produção a baixo custo e em grandes quantidades. Os relógios apareceram em todos os lares, na cozinha, na sala de estar, até no quarto. A Suíça, a Alemanha e os Estados Unidos tornaram-se centros da indústria relojoeira. Empresas como Waltham e Elgin, na América, produziam milhões de relógios por ano. As pessoas se acostumaram à ideia de que o tempo preciso não era um privilégio, mas uma necessidade básica. Um dos símbolos dessa era foi o relógio de pulso. Até o final do século XIX, ele era usado principalmente por mulheres, como um acessório de moda. Os homens preferiam relógios de bolso. No entanto, a Primeira Guerra Mundial mudou tudo. Os soldados achavam inconveniente tirar um relógio do bolso durante a batalha. Os relógios de pulso tornaram-se a norma. Após a guerra, os relógios de pulso deixaram de ser vistos como algo estranho. Pelo contrário, tornaram-se um acessório moderno, de status e prático. O tempo preciso estava agora sempre à mão, literalmente. Com a acumulação de tecnologias, tornou-se evidente que era hora de chegar a um acordo global sobre o tempo. Em 1884, durante a Conferência Internacional do Meridiano em Washington, o meridiano de Greenwich
foi adotado como meridiano zero. Isso lançou as bases para a divisão do planeta em 24 fusos horários. Essa decisão teve não apenas um significado prático, mas também simbólico. A humanidade adotou, pela primeira vez, uma concepção comum de tempo. Apesar das fronteiras políticas, começamos a viver em um sistema de tempo unificado. Claro, muitos países resistiram a essa inovação e o processo levou décadas, mas o princípio foi estabelecido. Assim surgiu a ideia do tempo mundial. Se nos séculos anteriores os relógios estavam disponíveis apenas para a nobreza, sacerdotes ou engenheiros, agora eles se tornaram um fenômeno de massa. Relógios para todos, não apenas como objeto, mas como símbolo. O tempo preciso deixou de pertencer à elite. Ele tornou-se parte da vida cotidiana. Cada pessoa recebeu não apenas um dispositivo, mas também a obrigação de respeitar o tempo. O tempo tornou-se um cronômetro interno, parte da disciplina pessoal. Ele tornou-se uma norma a qual todos deveriam aspirar. Foi na era industrial que o som onipresente do tic-tac apareceu. Ele tornou-se o símbolo do tempo que avança inexoravelmente. Esse ritmo determinava o dia, o trabalho, o descanso. Ele ecoava em quartos, escolas, fábricas. E mesmo no silêncio, o tic-tac estava na cabeça. E agora, um século depois, na era das tecnologias digitais, vivemos em um mundo onde o tempo não tic-taqueia mais, mas continua a nos dominar. A era industrial fez da precisão uma parte de nossa cultura e os relógios, seus maestros silenciosos. Tic-tac, tic-tac. Assim soava o tempo na era das fábricas, das locomotivas a vapor e do progresso.